Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um painel aqui no CM Summit. Eu sou o Caio Infante e a gente vai falar aqui sobre marca empregadora, employer branding e, obviamente, comunidades. Vou me apresentar e depois vou trazer aqui os dois convidados, vou intermediar aqui um bate-papo de alto nível desse tema maravilhoso. Sou suspeito para falar porque Caio Infante é cofundador da Employer Branding Brasil, a maior comunidade sobre o tema no país, com mais de 40 mil seguidores, N conteúdos, eventos, podcasts, cursos, pesquisas, aplicativos, enfim, tem um monte de coisa lá. Esse é o poder da comunidade e a gente vai falar aqui com a Carol e com o Renan. Então, sejam muito bem-vindos. Por favor, Carol, começando com você, obviamente, como bom cavalheiro, se apresente ao nosso público, por favor. Muito obrigada, Caio. Então, a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho mais desse trabalho, desse tema que a gente ama de paixão e que tem um super potencial para qualquer tipo de negócio, com certeza. Então, eu sou a Carol Cabral, vocês vão me achar aí nas redes sociais como Caroline Cabral. Eu trabalho aqui na Hotmart, a gente faz um trabalho bem interessante aqui, que eu vou ter o prazer de contar em mais detalhes para vocês. Sou analista de Employer Branding, tenho uma carreira um pouco mais focada em públicos de tecnologia, então fui me especializando em olhar para esse público, entender esses movimentos, né? Fazer as ativações de marca voltada para eles. Sou psicóloga, estou me especializando em branding agora, né? Nesse novo momento aí, nessa nova pegada que a minha carreira tomou aí nesses últimos anos, principalmente com a Hotmart. Estou bem feliz aqui de poder conhecer também o trabalho do Renan, meu colega que está aqui para a gente conversar, representando também o Mercado Livre, e queria também te agradecer pelo convite, Caio, vai ser um papo aí super legal. Muito obrigado. Renan, com você. Valeu, Caio, valeu, Carol, prazer estar aqui com vocês também, um forte abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente no CM Summit. Bom, eu sou o Renan, hoje eu sou especialista de Employer Branding e Talent Acquisition dentro do Mercado Livre, focado também em tecnologia, né? Eu fico dentro de uma célula de tecnologia. Sou formado em comunicação, comecei minha carreira trabalhando com marketing voltado para produto, marketing digital. Larguei tudo, fui empreender e depois me apaixonei pelo RH, então eu sou um comunicólogo aí que está dentro do RH e achou a profissão que junta esses dois temas de uma forma encantadora, que é o Employer Branding, né? Como que a gente traz a comunicação, o poder que a comunicação tem para colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí a gente vai mudando trajetórias, né? Sempre esse eu acho que é o grande... É a grande magia de trabalhar com o EB no dia a dia. Estou super empolgado para contar um pouco para vocês de como a gente está fazendo no Mercado Livre, de outros cases que eu tenho aí na minha trajetória também. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Muito bom, muito bom. Vocês viram que espero vocês aqui, né? Como falei, vai ser difícil ter um painel tão bom quanto esse, não por nada. Vamos lá, Carol, vou começar com você, né? Primeiro, acho que é legal a gente se situar aqui, cada um tem uma definição, enfim. O que é uma comunidade, né? Como é que você definiria? Não tem certo nem errado, obviamente, mas o que você entende, né? O que você acredita que é uma comunidade? Muito bom, essa pergunta realmente ela é muito importante para começar a conversa, porque é um tema abrangente, né? E também é uma forma de se trabalhar marketing de relacionamento que tem dado os seus primeiros passos, né? Que é essa prática de gestão de comunidades. Então, pensando no contexto de marketing de relacionamento, as comunidades, elas são grupos de pessoas que têm ali uma afinidade, né, algum tema em comum, e elas acabam se estruturando em torno daquilo, né, fazendo movimentos em torno daquilo. E um ponto muito legal para a gente poder falar sobre como que as comunidades, de fato, elas acontecem, é que não necessariamente por pessoas fazerem parte de um determinado mercado ou serem de uma determinada profissão, elas já se configuram como comunidade, né? Para que uma comunidade ela exista e ela seja possível de se relacionar e ter práticas ali com aquela comunidade, precisa de simbologias, de rituais que marcam esse grupo que está ali em volta desse propósito, que identificam eles e que fazem com que esse grupo se reconheça como um grupo. Isso de se reconhecer como um grupo é muito importante para esse trabalho de comunidade, porque aí você tem, através desses rituais e dessa influência que o indivíduo provoca no grupo, que o grupo provoca no indivíduo, né? Tem um mecanismo aí social que vai se retroalimentando, e através dessa análise e de entender essas estruturas, aí sim você consegue fazer um trabalho de se relacionar com essa comunidade, onde acontece toda a magia, né, do que a gente está propondo aqui, de estratégia.
Então, basicamente é isso, é um grupo que tem um propósito em comum, que podem ser diversos, principalmente pensando em marca empregadora, pode ser uma área de atuação, pode ser um grupo voltado para questões de diversidade e inclusão, podem ser grupos voltados também para impacto social, existem vários propósitos que podem conectar um determinado grupo e transformá-lo em uma comunidade. É importante que esse propósito seja identificado, que existam rituais em torno disso, e que esse grupo se reconheça como grupo também, né? É um aspecto muito importante. Então, aí do nosso, né, do ponto de vista aqui do nosso trabalho, são essas as características que a gente entende aí como comunidade. Muito bom. Não sei nem se você conseguir complementar, Renan, mas enfim, eu jogo a bola para você aí, você que se vire. Uma aula dessa, né, cara? Como é que eu posso falar mais aqui, né? Mas é exatamente isso, né? E a importância que tem de entender que a comunidade é ligada por um grande interesse em comum, né? E não necessariamente são pessoas que têm o mesmo perfil, que vão agir da mesma forma, que vão consumir as mesmas coisas, mas elas têm um desses interesses em comum, né? É muito legal, e aí a gente vai bater muito mais essa bola, né? De quando a gente vai fazer um trabalho de personas, quando a gente vai identificar os públicos que a gente está atingindo dentro dessas comunidades, em diversas comunidades, é legal ter isso na cabeça também, porque muitas vezes é uma coisa que já vi acontecendo e já andei por esse erro também, é achar que uma comunidade, por as pessoas terem um interesse em comum, elas vão acabar consumindo sempre os mesmos canais ou terem as mesmas um perfil muito parecido. Não, o interesse é em comum, mas é legal entender também a abrangência que essa comunidade pode ter aí para atingi-la com diversas estratégias diferentes aí quando a gente olha para as nossas ações de relacionamento. Muito bom, ótimo complemento. Daqui a pouco a gente vai entender o como, o porquê e tudo mais. Antes da gente falar propriamente dito das comunidades e todo o resto, aí eu começo agora com você, Renan. A gente está falando de comunidades com employer branding. Sei que você é um cara apaixonado também pelo tema, como você comentou. Então, nas suas palavras aí, como é que você define o tal do employer branding? Cara, employer branding ou marca empregadora, de uma forma super prática, né? É você utilizar toda empresa tem uma marca, ela tem diversas vertentes, né? Mas uma delas é como que a gente se posiciona como um local para se trabalhar. Qual que é a proposta de valor da minha empresa quando eu olho para ela pensando que eu posso trabalhar nessa empresa, pensando que eu posso ser um colaborador dessa empresa, né? O employer branding, ele trabalha esse aspecto da marca, né? E esse aspecto, ele vai muito além de você postar uma vaga no LinkedIn, ele vai muito além de você fazer um programa de estágio, ele vai muito além de você dar um brinde para a pessoa quando ela entra na empresa. É uma estratégia de comunicação, uma estratégia de branding muito bem costurada, e ela acaba tendo impacto em toda a jornada do colaborador, né? Quando quem está assistindo a gente pode ter o seu próprio negócio, pode ser autônomo ou pode trabalhar em alguma empresa. E para quem trabalha dentro de alguma empresa, sabe que a sua jornada na empresa ela vai gerando diversas experiências diferentes para você ao longo disso, né? E com isso você é afetado e acaba contando para os seus amigos, acaba recomendando a empresa, acaba ficando lá por mais tempo. Quando a gente olha todo esse ramo de experiência e como que isso vai reverberar dentro da marca da empresa, tudo isso que a gente está trabalhando é marca empregadora. Um ponto que eu gosto muito, o Caio adora bater nessa tecla e é muito importante, né? As pessoas confundem muito employer branding com ações super pontuais de marca, né? De marketing que são feitas no dia a dia. Como eu citei aqui o kit de onboarding, como o programa de estágio e tal, tudo isso faz parte de uma estratégia de employer branding, mas a gente olha muito além disso, né? A gente olha o que realmente a empresa tem de entregar para entregar de valor para as pessoas que desejam trabalhar lá e que hoje trabalham lá também. Employer branding afeta tanto quem está dentro e quem está fora também. Muito bom. Carol, quero saber sua visão de employer branding. Sei que é uma analista de employer branding aí. Vamos lá. Sei que é um caminho comum. Quem está trabalhando com employer branding são raros os Renans que são de comunicação e marketing e migram, né? Muito mais, é mais fácil até porque você tem a bagagem de marketing, etc. Mas tem um movimento mais comum de mercado igual da Carol, que estudou lá psicologia, vem da RH e de repente
aprender um monte de coisa de branding, marketing e todo o resto. Mas, enfim, qual que é a sua visão, ou em suas palavras, define Employer Branding, por favor. E, além disso, sou filha também da Employer Branding Brasil, né, que me apoiou, foi uma comunidade que me apoiou muito na minha transição, né, então também muito influenciada pelos conteúdos de vocês. Mas vamos lá, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar, e que vai ter relação do Employer Branding com a comunidade também, é na mudança no comportamento humano em relação ao aspecto do trabalho. Se a gente parar para pensar um pouco, antes o trabalho estava muito mais no local de provedor, né? Ele está ali para prover algo para você. Isso mudou, isso vem mudando, principalmente com as gerações, né? As mudanças geracionais. E hoje o trabalho ele não é mais só um provedor de recurso, ele é um provedor de sentido, ele é um provedor de propósito. Essa mudança na forma de se relacionar com a marca, ela não é vista só na marca empregadora, na marca de consumo também, né? Branding, de modo geral, estuda esses movimentos, que são movimentos muito interessantes. Mas pensando especificamente na empregadora, as pessoas elas não querem só ir lá trabalhar e voltar para casa, elas querem um propósito, elas querem se conectar. E o trabalho ele tem um local, ele tem um lugar na vida das pessoas de muita importância. Então, as empresas elas precisam entender esse comportamento humano, como as pessoas de fato, e aí trazendo um pouco de psicologia para o jogo também, né? Como que de fato as pessoas enxergam o trabalho e, consequentemente, as empresas que estão, né, dentro desse contexto, e se colocar nisso, né? Se colocar de maneira assertiva, porque a competição de talentos ela está aí, né? Falar sobre pessoas, falar sobre negócio, necessariamente, isso é muito importante, e ter um time bom, performando bem, é um dos maiores diferenciais competitivos dos negócios hoje. Então, o Employer Brand ele fala sobre isso, ele fala sobre o que a sua marca de fato gera de único e diferencial para aquelas pessoas, para que faça sentido para elas estar aqui e não lá. E as pessoas hoje valorizam isso de uma maneira muito diferente do que valorizavam há alguns anos atrás. Todas essas mudanças no comportamento humano, elas precisam ser entendidas e abraçadas pelas marcas, se elas não querem, né, ficar para trás aí desse jogo, nesse mercado que muda muito rápido. E só um adendo também, nessa mudança de comportamento, né? A marca empregadora ela ganha uma importância ainda maior, porque ela acaba tendo impacto direto em outras vertentes da marca também, né? Você tendo uma má experiência ao trabalhar em algum lugar, uma má experiência dentro do processo seletivo de alguma marca, se você for consumidor daquela marca, você acaba arranhando a imagem da marca como um todo, né? Dificilmente você vai ter um encantamento pela marca que você tinha, tendo uma má experiência no ambiente de trabalho, tendo uma má experiência dentro de um processo seletivo. Então, essa ligação das pessoas com a marca empregadora acaba afetando o branding como um todo da empresa. Por isso que é uma área que a gente olha com bastante carinho aí, porque pode trazer, uma má gestão de marca empregadora pode trazer consequências ali que as pessoas nem imaginavam antigamente. Hoje a gente tem estudos que comprovam que isso sim tem conexão. Total. Marca é uma só, né? No final do dia, marca comercial, institucional, empregadora, no final, a marca é uma só. Baita desafio, né? Mas, enfim, obrigado pelas explicações. Acho que podemos começar, de fato, nosso painel, dado praticamente um disclaimer de comunidades e de employer branding, né? Acho que vocês sintetizaram bem aí, até porque se eu começar a falar, acabou o painel, porque eu falo mais todo mundo junto. E aí eu queria agora entender de vocês, como é que a gente mescla esses mercados, eu vi esses temas, ou seja, que é uma coisa super nova. Employer branding por si só é uma coisa no Brasil relativamente nova. EBB, maravilhosa comunidade que eu comentei, super um papel aí difundindo, compartilhando conteúdos há 4 anos. Eu nem sabia que chamava comunidade. Quem me falou isso, eu aprendi com o maravilhoso Emiliano, host aqui desse evento aí com a gente, e me ajudou muito, me orientou muito, inclusive para a EBB ser o que é hoje. Conheci ele há pouco mais de 2 anos já. Realmente foi um orientador aí, enfim, um mentor muito legal. Mas comunidade é um treco ainda mais novo, principalmente quando a gente fala com marca empregadora, para falar de talentos, né? E vocês estão, sabe aquela galera que está em 2050? Quando a gente vê o meme lá, esse aqui já está em 2050. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Vocês são os 2 desses aí.
porque vocês conseguiram pegar dois temas super novos e, pum, conseguiu colar um no outro. E aí eu queria entender um pouco, eu começo com você, Carol, né? Por quê, como, enfim, como é que você conecta esses dois mundos maravilhosos? Muito legal. Realmente são dois temas muito, muito gostosos de aprender, né? De entender. Mas vamos lá. Eu acho que, no primeiro momento, ainda conectado ao que eu disse aqui, né, na mudança do comportamento humano, a gente vê hoje uma tendência desenhada que é a marketing de relacionamento, dada essa mudança. As pessoas elas não querem só consumir um produto ou só ir lá trabalhar e voltar. Elas querem, de fato, experiências mais robustas, né? O trabalho traz sentido aí para a vida das pessoas. E aí, uma das formas de se fazer marketing de relacionamento é através também da gestão e aproximação com essas comunidades. Quando a gente traz isso para os desafios de employer brand, o Renan disse na fala dele um pouco, né, uma coisa super importante, que é as personas, né? Hoje nós temos grupos, né, de profissionais, de pessoas, onde a gente tem super desafios aí. Um exemplo que vai ser o público de tecnologia, que é um público que a gente fala muito, é um público realmente muito desafiador de trabalhar, e é um público que naturalmente já se entende um pouco como comunidade, já tem uma certa tendência a se organizar como comunidade. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, mercado difícil, a gente precisa entender mais a persona, estar mais próxima dela, para, de fato, fazer um trabalho que faz sentido para aquelas pessoas. E a gente vê esse marketing de relacionamento com força total, né, a favor das marcas. Aí é fácil a gente olhar para tudo isso e conectar e dizer, olha, se eu pegar essa estratégia de me aproximar aqui de um nicho específico, entender essa estrutura, entender, conectar isso com o que a marca oferece, para que a marca possa escalar o seu impacto, né? Então, tem lá o grupo, a comunidade. O indivíduo influencia o grupo e o grupo influencia o indivíduo. Isso é um mecanismo. E a comunidade cresce e esse mecanismo vai girando. A marca entende isso e consegue se colocar com a sua proposta dentro desse ciclo, ela escala o impacto de uma maneira muito mais assertiva e próxima. Ela consegue entender aquele grupo de uma maneira mais aprofundada, está um pouco mais próxima a essa persona. Então, trabalhar essa estratégia dentro de marca empregadora vai muito de encontro a esse contexto, que é um contexto muito vivido dentro de públicos de tecnologia. Então, é um público que, naturalmente, você já consegue ver essa sinergia. Existem também outros públicos e outras formas, é uma estratégia com muitas possibilidades, né? Mas eu acho que o cenário principal para se unir todas as coisas é isso, você ganha formas de escalar, você ganha assertividade e você consegue ter um relacionamento muito mais genuíno com aquele público, que no final do dia é sobre relacionamentos genuínos entre pessoas e marcas. Então, eu acredito que é bem nessa linha. Perfeito. E eu acho que um ponto principal, um dos pontos principais, né, muito isso que a Carol falou, que é a assertividade, né? Hoje, quando a gente olha para o desafio que existe em aquisição de talentos para as áreas de tecnologia, é um desafio gigantesco aqui no Brasil, e ele continua sendo gigantesco, né? E a estratégia de você entrar em comunidades, ela é bastante assertiva, principalmente pela diversidade de tecnologias que existem no mercado, né? E você conseguir entrar de uma forma específica em tecnologias específicas, principalmente, a gente gosta muito de fazer isso, né? Para ir conversar com essa galera e sempre nessa troca genuína que a Carol falou, né? Muito levando conteúdo, abrindo espaço para trocas. O sentimento de pertencimento que eles têm dentro da comunidade, quando você abraça essa comunidade, eles acabam trazendo esse sentimento também para sua marca, você levando de forma genuína, agregando valor de forma genuína, você consegue entrar ali com uma facilidade maior para vender a sua marca, para que essas pessoas consigam fazer parte também do seu quadro de colaboradores, né? Em tecnologia, essa é uma belíssima estratégia, porque as comunidades de tecnologia, elas se fomentam muito, elas crescem bastante, eles trocam muita informação, eles aprendem, eles erram todos juntos, e ali é um bom momento também, além de você fazer, claro, e venda entre aspas, né, gente, porque é muito um relacionamento que você vai construindo junto com essa comunidade. Mas outro ponto que a Carol falou também, é muito legal de você aprender com a comunidade. É ali dentro da comunidade que você vai aprender quais são as dores, quais são os receios, o que essa galera almeja quando pensa
na sua marca, né? Quando pensa em trabalhar na sua empresa, ali você vai tirar insights que você dificilmente conseguiria tirar em processos seletivos pontuais ou via alguma outra ferramenta que você tem em mãos ali para rodar uma pesquisa de mercado, por exemplo. Quando você está próximo desses públicos, isso fica muito mais fácil. Porém, e aí vai uma dica imagino que a Carol também tem esse desafio, uma coisa muito comum que acontece é querer abraçar o mundo, né? Eu vou entrar em todas as comunidades que existem, vou estar temos que estar dentro de tudo. Como a Carol falou, é um relacionamento genuíno. Eu não consigo fazer um relacionamento genuíno se eu não dedicar tempo, se eu não agregar valor para a comunidade, se eu não trouxer ela para dentro de casa, se eu não trouxer ela para o jogo, se eu não gerar conteúdo. E fazer tudo isso dá trabalho, dá muito trabalho, né? Então, é importante ter esse mapeamento, para quem trabalha com Employer Branding, né? É importante ter esse mapeamento de quais são as comunidades-chave, chaves que você precisa entrar, porque não é um trabalho simples, não é só você colocar seu logo para patrocinar o evento da comunidade e nunca mais falar com eles, assim, ou não é só você conseguir uma lista daquelas pessoas e mandar uma newsletter de vaga, não é longe disso que o negócio vai funcionar. Exatamente, não, muito bom e parece simples, né? Porque eu falei, vocês estão estão trazendo um futuro. Então, quem está vendo a gente aqui parece que é uma conversa de 2025, mas não, ainda estamos aqui em 2022. E aí você falou que dá trabalho, super concordo. Queria saber, começando agora com você, Renan, o que é esse trabalho, né? Você falou, vai muito além de colocar o logo, muito além de mandar uma newsletter de vagas. Aliás, Employer Branding é você vender a empresa, não vender a vaga, né? A gente falou de vender o sonho, o propósito, a Karen falou bastante, né? Tem conexões, criar experiência, a gente está falando uma coisa muito mais ampla. E aí me conta um pouco deste trabalho, né? O que é este trabalho, além do logo, além da newsletter? O trabalho, ele vai parecer simples se eu resumir muito para quem está vendo, mas não é, gente. Mas é um trabalho, na minha visão, que ele anda em conteúdo e engajamento. Para você gerar conteúdo de qualidade, ter o engajamento da comunidade junto contigo, dá um trabalhão. Por quê? Porque você precisa entender qual que é o perfil das pessoas que estão naquela comunidade em específico, quais que são os canais que elas acessam, precisa fazer um mapeamento de personas, você precisa entender qual que é a história que você vai contar para eles, aí entrando um pouquinho em marca empregadora, né? Como que eu vou vender a proposta de valor da minha empresa, que o Caio acabou de falar, né? Eu sei qual que é a proposta de valor da minha empresa para esse público, o que eles identificam que vai brilhar o olhinho deles, que é diferente de público para público, né? Não adianta eu falar a mesma coisa que eu falo para o público que eu vou atrair para minha área de vendas, assim, é a mesma coisa que eu vou falar para o meu público que vai vir desenvolver softwares aqui dentro. Com certeza não, né? São propostas de valor diferente que a gente precisa agregar para cada um desses públicos. Mas gerar esse conteúdo para trazer engajamento é algo trabalhoso, por quê? Você vai acabar passando em organização de eventos, que dá um trabalhão, você vai acabar gerando conteúdo rico, que dá um trabalhão, você vai errar muito e vai acertar no meio do caminho, e isso dá um trabalhão. Você não vai fazer por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você queira gerar um conteúdo de valor para uma comunidade de tecnologia, e aí você monta um meetup, seja online, seja presencial, dentro da sua empresa, para atrair essa galera de tecnologia específica, sei lá, vamos falar de Golang, uma galera de Golang que vai lá conversar com a gente. Aí você faz o meetup. Você vai fazer esse meetup sempre com o mesmo assunto para essa mesma galera, sem entender depois o que eles acharam, o que pode melhorar? Não, é uma evolução contínua. Então a galera vai falar o que achou, se gostou, se o conteúdo gerou valor, se não gerou valor, o que vai destrinchar daquele conteúdo e o principal depois também. Que além de tudo isso dá trabalho, o pós dá muito trabalho também, tá? Que é como a gente vai tratar essas pessoas que acabam virando nossos leads para fazer eles se converterem em candidatos e terem uma experiência legal dentro dos nossos processos seletivos. Não adianta só levantar um monte de lista de contato de lead, né? Que, eu fiz meetup A, meetup B, tal pessoa baixou meu conteúdo rico aqui, tal pessoa acessou o curso gratuito que a gente deu ali para aquela comunidade em específico.
Aí você pega essa lista gigante, você precisa tratar essa lista, você precisa continuar gerando engajamento dessas pessoas com a sua marca. Gente, tudo isso é um trabalhão, né? E se você faz diferente disso, você acaba fazendo ações pontuais que as pessoas, sendo super sincero, a grande maioria das empresas que está começando está fazendo igual, né? Então, se você vai lá e só coloca seu logo ali dentro do evento, como eu falei, ou se você vai ter aparecer de forma pontual e depois sumir, aí depois, sei lá, de 1 ano e meio você vai conversar com aquela comunidade de novo, porque abriu um pool de vagas que você precisa preencher e estão te pressionando, você não vai gerar esse engajamento com a comunidade, você não vai conseguir vender a proposta de valor da sua marca, por isso que é um trabalho super complexo de se fazer, que precisa de tempo, dedicação e precisa de muito carinho para que ele saia da forma, para que ele realmente gere resultados, né? É muito simples entrar com uma ação pontual, aí não dá certo, e você fala, mas isso não dá resultado. Não, porque precisa de empenho, precisa de trabalho, precisa gerar engajamento, e aí sim o resultado aparece, e aparece super legal, porque como a Carol falou, a comunidade ela tem um poder de influência muito grande entre as pessoas que estão lá dentro, né? Então, se você passa uma experiência legal para eles, você acaba gerando esse valor que você quer gerar como empresa de uma forma orgânica mais escalável. Carol, com você agora. Vai lá. Minha vez, vamos lá. Vou tentar trazer um pouquinho da linha do tempo para mostrar como que esse trabalho evoluiu para ele chegar na forma que ele está hoje também. Acho que é uma informação importante. A Hotmart, ela sempre fomentou as comunidades de tecnologia, tá? Então, só que a gente fazia um trabalho que era um pouco assim, espalhado, digamos assim, né? Era um trabalho que ele tinha uma certa frequência e constância, mas ele não tinha necessariamente uma estratégia de relacionamento por detrás. Isso é bom, isso não é ruim, gerou resultados ali, gerou avanços, só que essa forma de se fazer isso não usufrui de todo o potencial que você tem em estar próximo dessas comunidades. Então, por isso que essa diferença ela é muito relevante, de você só ter ali algumas ações, patrocinar um evento, etc. Ok, tá? Isso não necessariamente vai ser ruim, mas você não vai usufruir todo o potencial que você pode usufruir tendo uma estratégia de gestão de comunidades. Acho que é importante também colocar isso. A Hotmart viveu uma fase assim, acho que é legal que a gente teve esse momento, essa experiência, e aí a gente entrou num novo momento, onde a gente olhou para isso e falou, a gente precisa de uma estratégia mesmo mais robusta para que isso aconteça de maneira ótima. E foi um momento onde a gente decidiu ter a nossa comunidade. A gente olhou para isso, aquilo que eu disse lá no início, sobre isso, ter uma comunidade. A gente olhou para o público e disse, como que a gente consegue pegar um propósito em comum com esse público e fazer com que eles se identifiquem com esse propósito e se reconheçam como grupo. E aí a gente vai ter a nossa comunidade fomentada pela Hotmart, e essa comunidade que vai ser a grande responsável por todo esse relacionamento e conteúdo que a gente precisa gerar com esse público, tanto externamente, internamente também, né? Principalmente internamente, quem são aí as pessoas que trabalham na empresa. Então, a gente nasceu a partir daí a Hot Hackers, que é a comunidade de pessoas desenvolvedoras de software da Hotmart. Ela tem nome, ela tem estrutura, ela tem uma pessoa só para ela. Assim, não necessariamente todo mundo vai ter, né, todas as empresas vão ter disponível um gestor para ficar exclusivo na comunidade. Realmente é porque a Hotmart ela veio evoluindo essa estratégia ao longo dos anos, e aí chegou um momento onde isso foi possível. Então, essa comunidade ela tem uma pessoa gestora que olha só para ela, e essa pessoa gestora é responsável por entender estrutura, rituais, simbologias, valores, por fazer a comunidade acontecer. A gente brinca, né, de tocar o bumbo do ritmo dessa comunidade para ela existir, para se identificar como um grupo. E aí, o meu trabalho chega com um olhar de marca empregadora, de comunicação, posicionamento, para complementar esse trabalho, uma vez que a comunidade já existe, né, que esse gestor colocou essa comunidade de pé e faz ela acontecer. O meu trabalho chega para pegar toda essa comunidade que já existe, otimizá-la e fazer um pouco disso que o Renan falou, que é um grande desafio, que é ter uma estratégia de conteúdos efetiva, que realmente comunica nos lugares certos, com a frequência e a qualidade correta, o tipo de conteúdo. As mensagens-chave estão muito conectadas à EVP também, a gente tem que fazer esse desdobramento, né, de mensagens-chave que precisam ir para esse público, os formatos que devem chegar até lá. E aí o meu trabalho ele vem muito nessa linha, que é o momento que a gente vive hoje. A Hot Hackers ela começou muito focada nesses rituais para que ela existisse, para que as pessoas se identificassem como membros dessa comunidade. Agora que esses rituais eles já estão bem firmes, né, a coisa
ela já tem toda essa robustez de rituais, momentos, as pessoas já reconhecem a marca Hot Hackers, né, junto aí da marca Hotmart, a gente vem para esse momento de criar esses conteúdos, que me ajuda muito, porque se eu precisasse criar, a gente tem um blog, a gente está terminando um projeto de podcast, que em breve vai sair os primeiros episódios para a área de tecnologia, a gente tem newsletter, a gente tem uma comunidade que fica no nosso aplicativo Sparkle, né, onde as pessoas trocam ali, a gente tem toda uma estrutura onde eu capto esse lead, vou chamar de lead externo, né, digamos assim, ele conhece a minha comunidade, ele gira dentro desse ciclo de conteúdos, cada canal tem um objetivo, um tipo de conteúdo, ele vai girando para absorver esses conteúdos, e aí eu vou manter o relacionamento, que é uma coisa que o Renan falou também muito legal. Não adianta você mandar uma newsletter de vez em quando, essa pessoa ela não vai conhecer e se interessar na sua marca por causa disso, mas ela vai perceber todo esse movimento que essa comunidade faz, que genuinamente eles vivem, né? A comunidade está baseada no que realmente as pessoas vivem ali dentro da empresa, e aí sim vai fazer sentido para ela. Tanto que as mensagens-chave que a gente usa nesse trabalho, nos conteúdos, elas não são mensagens, venha trabalhar com a gente, está aqui a nossa vaga. Essa mensagem, ela está muito no plano de fundo, ela está muito em segundo plano. O que a gente leva de mensagens é, estamos aqui fazendo um trabalho relevante, que tem potencial de gerar valor na sua vida profissional, e se você achar legal, se achar que faz sentido, você tem a chance de fazer parte dessa comunidade junto com a gente. Que é muito diferente de chegar na pessoa e falar, tem vaga, vem fazer parte, né? Muito diferente. Só que isso, mais uma vez, né? Concordando plenamente com o Renan, a gente está super alinhado. Parece até que a gente combinou, a gente não combinou, viu, gente? É porque a gente realmente está trazendo vivências aqui, né? Que estão conectadas. E aí, sim, você faz esse trabalho de posicionar a sua comunidade, entender essa comunidade e fazer gestão. E além do movimento interno da Hot Hackers, né, que já está bem maduro nesse sentido, ela também se relaciona com outras comunidades. No início desse trabalho, eu entreguei um estudo, né, para a nossa área para o gestor de comunidades, onde mapeava esse mercado de comunidades tech externamente e falava, olha, pensando no nosso momento, nos nossos objetivos e no nosso discurso, essa comunidade externa podem ser nossas parceiras, podem agregar ao trabalho da Hot Hackers, e aí a gente se conecta também com públicos externos, né, e aumenta esse trabalho. Então, é um pouco de tudo isso, né? Espero ter conseguido explicar um pouquinho, que é um trabalho gigante. Super. O que você falou é engraçado, né? Você e o Renan falando, parece que é isso. Você vai lá e coloca o hashtag vencer empresa e uau, né? Você vai conseguir captar todo mundo. Não é assim. Uma coisa que eu aprendi muito, até com conteúdos, com audiência, comunidade, principalmente para quem quer criar a própria, é isso. Você vai lá, participa de um evento e tal, não é que todo mundo vai gostar de você, você vai captar um pouquinho ali. Aí você vai em outro lugar, num outro momento, vai captar um pouco ali. E aos poucos você vai criando a sua própria audiência, a sua própria comunidade. Né? Então, acho que as pessoas têm ansiedade, vocês falaram isso muito bem, né? De eu vou lá, faço uma ação aqui, uma ação ali. Ah, mas tem 1.000 pessoas, mas tem 5.000 pessoas, mas quem é você para essas pessoas, né? Até porque, principalmente quando tem empresas maduras como a de vocês, que já vem um trabalho consistente, com um relacionamento mais próximo, há mais tempo, as pessoas que querem muitas vezes vão olhar, né? Muito fazendo um paralelo aí, o Renan vai saber bem disso, a tal da feira de estágio, né? Feira de trainee que a gente vê nas universidades lá, né? Pô, você vai lá, tem um monte de empresa que está lá 20 anos, de repente aparece a startup que acabou de receber dinheiro e vai lá, tipo, e ninguém passa na frente, porque eu nunca ouvi falar de você. Né? Tudo bem que ela está ali para tentar fazer alguma coisa, mas não é só aquela feira de universidade para resolver teu problema. Ah, mas passam 5.000 alunos lá, vão passar 30 no seu stand. Né? As outras pessoas vão nos outros stands. Enfim, um pouco de desafio. Bom, de novo, vocês estão no futuro. Como é que a gente pensa no presente até no passado, né? O que vocês podem contar um pouco de, talvez, primeiros passos, né? Enfim, que acho que isso é importante, não que tenha uma fórmula mágica nem nada do tipo, mas acho que tem acho que esse é um ponto importante, né? Para é a mesma coisa, tá? Como é que a gente convence a investir nesse tema? Quero falar aqui que tem uma pessoa dedicada, né? Hoje já tem, e ter certeza que nunca foi assim, né? Que começou assim. Então, eu queria entender um pouco de baby steps mesmo, né? Ou seja, muita gente conhecendo um pouco de employer branding, conhecendo de comunidades, juntando os dois temas, deve ter mais meia dúzia com a gente aqui, que está na mesma página. Para todas as outras milhares de pessoas que estão nos acompanhando aqui, baby steps. Carol, começo com você agora. Vamos lá. Um pouquinho do que a gente fez, que eu achei que deu certo, que é fácil de aplicar.
Eu acho que você primeiro entender o momento, né, a qual você está vivendo. Se é possível ter uma pessoa olhar para isso, é o ideal, mas se não é possível, quais são suas prioridades? Sempre, né, ter esse direcionamento. Se você não consegue ter uma comunidade dentro da empresa, né, igual nós temos hoje, porque é um marco de maturação. Se relacionar com as comunidades do mercado e ter a sua. Para a gente, Hotmart, isso é um marco na nossa maturação estratégia. A Hot Hackers, ela acelera, ela traz um outro nível mesmo de identificação, de engajamento e de possibilidades, até pensando na produção de conteúdo, né? Para mim, é muito melhor para estabelecer mecanismos para contar essa história, porque eu tenho muito mais pessoas para contar, porque a comunidade está aqui produzindo conteúdo. O que eu preciso fazer é só entender para onde vai esse conteúdo, qual que é a melhor forma de dizer isso ou aquilo, né? Então, já ajuda muito aí no nosso trabalho de marca. Então, se você puder ter a sua, isso ajuda muito, mas se você não puder, se ainda não é o momento dessa empresa de fomentar a sua própria comunidade, faça essa pesquisa de mercado, não é uma coisa difícil, é uma pesquisa simples, não precisa de pesquisas muito rebuscadas, né? O simples sempre é bem-vindo. Dá uma olhada em todas as comunidades de tecnologia que existem, como que elas funcionam, quais são os propósitos e rituais que a identificam, e entenda quais delas têm sinergia com o que você precisa para aquele momento da sua marca empregadora. Isso pode ser para público de tecnologia, que é um público que tem muita aderência a esse tipo de estratégia, mas também pode ser para outros públicos. A única coisa que você precisa para se relacionar com comunidades é conseguir identificar comunidades, conseguir que essas comunidades existam. Então, acho que a primeira dica é essa: entenda suas prioridades, se você vai fomentar uma comunidade, se você não vai, para qual lado vai essa sua estratégia. A partir do momento que você faz isso, aí você vai dar passos em direção a conversar com essa comunidade, entender como você vai se aproximar, como que você vai entender esses rituais. Se é a sua comunidade, você tem que construí-los. Se é a comunidade externa, você tem que ir lá, entender como que a sua marca vai entrar. Você vai estar nos eventos? Não, você vai ajudar a produzir conteúdo? Não, você vai disponibilizar seus especialistas para ir lá dar uma mentoria? Tem muitas formas de você ajudar essa comunidade, né, a acontecer, mas o mais importante é entender o que está fazendo sentido para essa comunidade e para a sua marca. Você tem que achar um ponto de encontro. Dentro desse ponto de encontro, a coisa acontece. Eu acho que passa um pouco por isso. Eu acho que eu vou chover no molhado aqui com o que a Carol falou, mas no ponto, olhando para o papel de comunidade dentro da estratégia de EB, tá? O que eu acho que é o ponto de partida é o entender com quem você vai falar e por que você precisa falar com aquela comunidade, né? Aqui dentro, por exemplo, a gente fez um mapeamento dentro dos times e a gente teve muita ajuda do time de Talent Acquisition para entender, num ponto de vista de atração de talentos, quem que a gente precisa atrair, quais que são as tecnologias e por que a gente precisa atrair essas pessoas para essas tecnologias, né? Então, são as vagas mais críticas que a gente tem, são as mais recorrentes, são as vagas que a gente está olhando para o futuro, as tecnologias que a gente vai desenvolver daqui para frente. Então, assim, entrar na comunidade é ter um objetivo para falar com aquele público que tem esse mesmo interesse. Eu acho que parte daí vem muito do que a Carol falou, olhar, faz essa pesquisa, olha, vê quais são as comunidades a partir desse público que você mapeou internamente, que faz sentido para o seu momento. Pode ser que o público que você está mapeando hoje não seja o mesmo público que você quer atingir daqui 1 ano, daqui 2 anos. Isso pode mudar, você pode ter que atingir outras comunidades, falar sobre outros assuntos, tá? Mas ter esse viés estratégico por trás, de saber o porquê que você está fazendo isso, já te ajuda muito para um segundo passo, que é o que você vai falar e como, né? A partir do momento que você sabe o público que você vai falar e você tem um objetivo bem definido do porquê que você está falando com aquele público em específico, aí você vai entender dentro da sua marca empregadora o que você vai levar de proposta de valor para esse público e como que você vai levar isso. Como que serão esses conteúdos, como que vai ser essa jornada das pessoas em contato com a sua marca, como que você vai garantir esse engajamento dentro da comunidade. Sem ter esse racional por trás, aí a gente volta porque a gente estava falando há pouco tempo atrás, né? Você acaba aí
tendo ações mais pontuais ao longo da jornada. Você pode até ter estratégia por trás, mas se você não tiver bem definido um caminho ali de médio prazo para ter o engajamento dessas comunidades, provavelmente, como a Carol falou, você não vai conseguir tirar o melhor proveito possível de uma estratégia de marketing de relacionamento. Como tudo, né? Temos que saber o porquê, para quem, como, ou seja, não é simplesmente sair fazendo porque achei o Renan legal e a Carol falou coisas super legais também. Então, sim, também por isso, para a gente se inspirar e tudo mais, só que é um passinho por vez, né? Também, acho que o Renan falou isso em algum momento, né? Você olha lá, você quer fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Por isso que eu até perguntei um pouco de como começar. E aí, pensando aqui, queria saber que vocês têm para compartilhar de case, alguma iniciativa que vocês têm orgulho, falar, nossa, eu fiz isso, entreguei aquilo. Pode ser uma história mais legal, mais curiosa, ou que teve um baita resultado. Enfim, Carol, vou deixar para você falar primeiro aí. Ai, vamos lá. Essa é a mais difícil, porque tem muita coisa legal para contar, ainda bem. Conta 2, conta 3, aqui não tem limite, não. Mas vou tentar aí trazer uma das coisas mais curiosas. Eu acho que, assim, uma coisa muito legal que eu tenho feito agora e que tem me ajudado muito nesse trabalho, eu espero em breve compartilhar, né, com as pessoas que têm interesse nesse trabalho. Todo esse trabalho que a gente fez na Hot Hackers, a Hot Hackers ela nasceu no início de 2022 e a gente chegou nesse momento com uma estrutura muito maior do que eu imaginei que a gente daria conta de chegar, né? Então, realmente ter uma comunidade nossa fomentada, assim, acelerou a estratégia absurdos. Isso é uma coisa muito legal. E aí eu estou fazendo um trabalho de montar como se fosse um playbook, é uma forma de reproduzir isso, adaptável a outras personas, né? Dentro das várias formas que a gente tem de fazer esse trabalho, né? De algumas outras também vão nascer, espero eu também conhecer diferentes formas de fazer esse trabalho, mas que a gente tenha uma que vai ter ali ilustrado com esse trabalho que a gente fez na Hotmart, que tem sido bem gratificante, como que é possível fazer isso. Então, eu acho que é uma primeira coisa legal que em breve eu espero compartilhar mais detalhes, né, com quem tiver interesse. E eu acho que também uma das coisas mais interessantes que hoje, né, a Hot Hackers proporciona, ela tem uma pegada interna muito forte. O coração da comunidade é engajamento, é fazer com que as pessoas se reconheçam e se entendam pertencentes àquilo, que é a principal entrega, e toda a jornada que elas percorrem para fazer isso, né? Até chegar no momento que, assim, a gente coleta depoimentos e pontos de contato com essa comunidade muito altos, e isso influencia o público externo de uma maneira tão intensa, é tão natural. O trabalho da marca empregadora fica tão natural porque as pessoas vivem numa intensidade tão forte aquele propósito e elas colocam isso para fora também de uma maneira tão orgulhosa, feliz, né, por estar vivendo aquilo, que o nosso trabalho fica, não vou dizer fácil, mas ele dá uma boa melhorada, assim. Então, por isso que esse trabalho... Não fala que é fácil, pelo amor de Deus. Fácil não, mas assim, a comunidade ajuda muito a contar a história da marca empregadora de uma maneira muito única e de uma maneira muito assertiva, muito positiva. Então, é mais nessa linha que eu quis ilustrar. Claro, fica mais fluido, né? Fica mais fácil mesmo. Fica mais fluido. Não, e a gente tem insumos. Eu tenho insumos muito maiores para me ajudar a contar essa história, que é muito legal. E um dos grandes momentos onde é possível ver isso é o nosso maior evento de tecnologia. A nossa comunidade, né, a Hot Hackers, ela é muito marcada por eventos. É um dos nossos grandes rituais, onde as pessoas se encontram, onde elas falam sobre os temas que têm interesse. É o ritual que mais marca a comunidade, digamos assim. E o maior evento de todos é o Hot and Cold Conference, que aconteceu em abril desse ano. Assim, quando a gente começou o trabalho, né, lembra que eu contei que a gente começou o Hot Hackers assim, dessa maneira, né, metodologicamente estruturado no início desse ano. Então, ele foi um grande buzz, foi uma experiência assim, maravilhosa. E agora, no próximo ano, no início do ano, a gente tem mais uma edição do Hot and Cold Conference. Então, quem quiser ver como que essa comunidade acontece, toda a energia que a Hot Hackers emana, que assim, vai dar um salto enorme de um ano para o outro de crescimento. Também pode interagir com a gente por lá. Em breve a gente já deve divulgar um pouco mais aí sobre o evento. E, além disso, a nossa página oficial da comunidade, que vem para coroar todo esse trabalho de amadurecimento,
que em breve a gente lança. Lá na página tem toda a estrutura de conteúdo, de relacionamento, você entende que essa comunidade vai ter manifesto, vai ter possibilidades, eventos, o podcast. Enfim, lá você conhece a Hot Hackers, que é uma comunidade muito legal. Modéstia à parte aí, né? A Hotmart tem um trabalho muito, muito interessante que se expressa através dessa comunidade. Então, são alguns cases aí que eu tenho bastante orgulho de contar sobre esse trabalho. Incrível. Renan, agora quero ver. Duelo aqui das iniciativas, né? Eu já estou marcando um bench com a Carol para a semana que vem já, cara. Já tá na minha agenda aqui. Muito legal o trabalho. Esse é o legal também desses eventos que a gente participa, né? A gente vai conhecendo os cases das outras empresas e é muito legal compartilhar essas boas práticas, né? Olhando para o lado aqui do Meli, uma atuação em comunidade que brilha meus olhos aqui. A gente tem hoje no Mercado Livre a gente tem muito forte programa de bootcamps que a gente roda aqui ao longo do ano, onde a gente, resumo rápido, tá, gente? Onde a gente contrata pessoas para passarem por uma capacitação aqui dentro do Mercado Livre, já remuneradas. É um processo de 2 meses de bootcamp, onde depois elas vão e entram nas áreas para desenvolver softwares ali, elas acabam entrando nas nossas unidades de negócio, depois de passarem por uma baita capacitação das nossas de skills técnicas e de soft skills também, com o nosso DNA aqui do Mercado Livre, nossa cultura e por aí vai. São contratações massivas que a gente faz ao longo do ano, ou seja, são turmas grandes que a gente vai tendo todos os meses para entrar nesses bootcamps, e a gente tem algumas comunidades parceiras, que é a galera que a gente vai interagindo ao longo do ano, né? A gente vai criando esse relacionamento, e aí a galera, principalmente quem está na porta de entrada de tecnologia, acaba conhecendo mais sobre o nosso trabalho, né? Muito que a Carol falou, né? No final, ele vem se candidatar para a vaga, mas o que a gente leva vai muito além disso para ele chegar à conclusão que o Mercado Livre é a cara dessa pessoa. Então, tem uma comunidade em específico que isso funciona super bem. E aí o que dá aquele calor no coração no final do dia é ver, por um lado, né, meu LinkedIn cheio de mensagem da galera dessa comunidade tá louca para fazer parte do time do Mercado Livre, né? Falando, pô, é meu sonho, a gente vê vocês lá direto, trazendo conteúdo, trazendo nas palestras, os meetups e por aí vai. E por um outro lado, a gente vai vendo a galera que entra, e aí é a mágica da marca empregadora, né? A galera entra no processo seletivo já apaixonada pela marca, já como promotora da marca, então ela já se identifica com a gente, ela já tem o nosso DNA, então o processo seletivo fica muito mais fácil para essa pessoa que já vive o Mercado Livre junto com a comunidade, né? E quando termina esse processo de bootcamp, se por um lado a gente tem o feedback da comunidade que somos apaixonados, queremos fazer parte do time. Por outro lado, a mágica do Employer Branding também funciona porque a gente tem gestores que receberam essas pessoas em seus times que falam, cara, essa galera tá voando. Por quê? Porque entrou na empresa com um nível de engajamento acima da média, mas principalmente porque entendeu que a proposta que a gente tinha de valor era exatamente o que ela queria naquele momento de carreira. Se identificou com a gente. Isso faz toda a diferença para essa pessoa performar no dia a dia, né? Esse case me mostrou muito de como a teoria vira prática no caso de comunidades, né? Como que a gente consegue afetar todo o ecossistema ali de EB, trabalhando bem marketing de relacionamento com uma comunidade específica. Muito, muito bom também, tá vendo? Empresas diferentes, tamanhos diferentes, desafios similares, porque a gente está falando de tecnologia. Quem não tem, né? Quem nunca. Então, muito bom, muito bom. Estamos chegando nos finalmente aqui. Aliás, Carol, esqueci de comentar, mas a Employer Branding Brasil tá lá na Hotmart, viu? Então a gente tem curso, tem um monte de coisa. Olha, vou te falar, tem um curso desse rapazinho aqui, ó, que tá aqui embaixo, aqui, ó, do Renan. O Renan tem um curso lá de tecnologia com EB também, tá lá gravado, super bonitinho. Então, quem quiser conhecer mais de Employer Branding, tem um monte de coisa gratuita lá na Employer Branding Brasil, mas também na Hotmart, tem lá nossos cursos, nossas coisas. Então, obrigado, Carol aí e Hotmart. Carol, enfim. Eu quero ver quando você vai vender brindes do EBB no Mercado Livre também, tá? Senão eu vou ficar com ciúmes.
Ó, você se comporta, eu vou pedir cupom de desconto para todo mundo que está assistindo aqui, hein? Vou te poupar hoje dos descontos aí. Mas a gente chega lá. Carol, enfim, queria te agradecer. Você já falou um pouco do seu LinkedIn, mas enfim, onde que as pessoas te acham e tudo mais, já reforça o seu LinkedIn e te agradecer aqui mais uma vez aí pela aula ao vivo aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço a super oportunidade de conversar aqui com você, de também conhecer mais o trabalho do Renan do Mercado Livre, que é uma marca que eu admiro como consumidora, também como empregadora, então foi muito bom também conhecer. Quem quiser trocar uma ideia comigo, principalmente aí pelo meu LinkedIn, que é Caroline Cabral, né? Vocês vão ver lá o login da Hotmart, famoso foguinho da Hotmart lá comigo, não tem como errar. Se alguém tiver interesse também pelo Instagram, o meu Instagram ele é um pouco menos profissional, um pouco mais pessoal, mas também podem me contactar por lá, é carolinecabral.f, F de formiga, fiquem à vontade. Eu amo conversar, amo trocar, sou a pessoa do benchmark, então podem ficar bem confortáveis aí para me chamar. Maravilha. Renan, além do código do cupom aí do desconto, onde as pessoas acham você e o desconto? Vamos lá. Para me achar é muito fácil, vai lá no LinkedIn, é Renan Videmontas, deve estar meu nome aí na tela, tá? Como meu nome é esquisito, é complicado, só existe um Renan Videmontas no LinkedIn, então mesmo se você procurar meio errado, não tem problema, você vai acabar me achando, a gente conversa por lá também. O cupom de desconto vai ficar para uma próxima, tá? Vai acabar ficando para uma próxima. Mas eu queria muito aproveitar para agradecer o convite, para agradecer a Carol, o Caio. Eu também sou um grande consumidor da Hotmart. O que eu compro de infoproduto dentro da Hotmart não é brincadeira também, né? Assim como eu compro também os produtos do Mercado Livre, mas eu sou um grande fã também da Hotmart. Caio, obrigado também pelo convite para a gente participar aqui no painel. É muito legal trocar essas figurinhas e no final do dia a gente acaba aprendendo com todo mundo, né? E quem quiser também conversar comigo, só mandar lá no LinkedIn que a gente troca uma ideia. Muito obrigado. E quem quiser me acompanhar também, estou no LinkedIn, Caio Infante, com E no final, não deve ter 2 ou 3 por aí. Sigam, obviamente, as redes sociais da Employer Branding Brasil, façam parte da maior comunidade de marca empregadora do país e da América Latina, quiçá do mundo, porque a gente aqui está caminhando a passos largos. E vejo vocês no dia 9, aí no evento presencial, estarei lá com todos vocês. Foi um prazer poder mediar esse painel. Quero, Renan, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos na próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.